Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Com o título de Heróis da Fé, baseando-nos inicialmente nesse livro de Hebreus, que fala dos heróis da fé, no seu capítulo 11. Só que, no momento presente, já estamos na lição de número 13, e a lição última deste trimestre para a Escola Bíblica Dominical, com o título Esther e Mardoqueu. Uma história que envolve Mardoqueu, primo e também pai de Esther, pai por adoção, e Esther, essa que é depois rainha no Império Medo-Persa. E assim sendo, observemos as Escrituras quando vamos fazer esse comentário, a apresentação desta lição, que não tem por objetivo falar tudo sobre Esther e Mardoqueu, só destacando ações de fé nesses homens e mulheres assim apresentadas durante este trimestre. Agora, Esther e Mardoqueu. E colocando para nós o texto áureo, em Esther capítulo 4, verso 14, palavra que Mardoqueu coloca diante de Esther, a rainha dos medos e persas, e que disse: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. E a nossa lição propõe como leitura bíblica de classe Esther no capítulo 7, os primeiros 9 versos, que nós não vamos estar lendo agora, porque estará no desenvolvimento da nossa lição. E assim sendo, apresentamos também o nosso esboço desta lição, no título Heróis da Fé, a lição 13 com o título do capítulo que é Esther e Mardoqueu, com o primeiro subtítulo, Esther é feita rainha, e o ódio de Amã contra Mardoqueu, o povo judeu. Mardoqueu exorta Esther a interceder pelo seu povo. E um terceiro subtítulo, Mardoqueu é exaltado e o povo judeu salvo da destruição. E assim posto, nós vamos entrar neste nosso assunto. Na última lição deste trimestre, a presente lição, encerraremos o estudo dos heróis da fé, refletindo sobre o testemunho de Esther e seu primo Mardoqueu. Sua história diz respeito a como todo o povo de Deus foi salvo da destruição graças à fé de ambos na providência divina e à coragem pela qual se valeram das oportunidades concedidas por Deus para cumprir o seu propósito dentro do seu grande plano. Plano de salvação de um povo escolhido
e apresentado ao mundo através de Abraão e sua descendência em Isaque e depois Jacó, que é Israel. Povo esse num tempo passado de figura, mas hoje existe o Israel espiritual de Deus. Está no meio de nós, não, mas Deus conhece os que são seus. E essa história que aqui temos, observando o livro de Esther, consideremos bem este livro na sua importância de mostrar como Deus tem controle sobre todas as coisas, e ainda que o povo de Deus pareça estar já perdido, ou como muitas vezes vem a suspeitar que possa ter sido esquecido por Deus, mas não, Deus está atento. Nosso Deus não dorme, nem cochila em tempo algum, mas é o socorro bem presente em todos os momentos, em particular também no momento de angústia. E aqui temos a história que apresenta o rei daquela época, Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, um rico império, o Império Medo-Persa. Mas o que acontece inicialmente, apresentado isso no capítulo 1, que o rei dando uma grande festa e em um momento querendo fazer a apresentação da sua esposa e rainha chamada Vashti, essa entretanto, digamos assim, desobedeceu a ordem do rei e não compareceu no banquete dos grandes homens do Império Medo-Persa, no reinado de Assuero. E com isso, foi destituída do seu trono, retirada dela a honra de ser rainha. E capítulo 2 vai apresentar então uma nova situação, à procura de uma rainha para Assuero no Império Medo-Persa. E acontece disso vir a estar sobre a história particular dos nossos personagens, Esther e Mardoqueu, que no capítulo 2, no verso 5, apresenta primeiramente: havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Adassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai, nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Aí está o início da nossa história e os nossos personagens, Esther e Mardoqueu. Sim, Mardoqueu, na verdade, é primo de Esther, mas veio a ser um pai adotivo. E o nome de Esther, o nome mais conhecido, na verdade é Adassa. Este é o nome original e depois colocado o nome de Esther, pelo qual ela é conhecida e no que também disfarçou a sua origem israelita ou da tribo de Benjamim, sendo como uma das jovens ali dentro do Império Medo-Persa. Assim, consideremos, tendo apresentado essa introdução, vamos entrar já no primeiro subtítulo, que é Esther é feita rainha. E o ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo judeu.
Já apresentamos Esther, apresentamos Mardoqueu, e agora nós temos Amã, que vai ser um adversário de Mardoqueu, adversário do povo de Deus, e tudo indica ser este homem de origem amalequita, povo amaldiçoado por Deus, lá no tempo ainda de Moisés, no início da caminhada do deserto. Passam séculos e milênios, e sempre algum inimigo passado volta, sendo usado pelo mal para trazer destruição ao povo de Deus, ao povo de Israel, na figura do passado. E tragamos para agora o presente, a situação de aplicação no nosso viver de hoje. É assim, vamos para o nosso primeiro parágrafo, no primeiro subtítulo. Consideremos, estamos estudando no trimestre inteiro Heróis da Fé. A lição 13 é a última, falando de Esther e Mardoqueu, homens de fé, ou mulher e homem de fé. E também, agora, esse primeiro subtítulo, Esther é feita rainha, e o ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo de Deus. E em tela está o texto que leio. Nossa primeira consideração sobre a história de Esther é como Deus, na sua providência e disposição soberana sobre os corações dos homens, através de um incidente inusitado e que surpreendeu a todos os persas, a saber, a rejeição da rainha Vasti, a ordem do rei Assuero, sim, para comparecer em sua presença e na de seus príncipes. Levou a comoção em todo o reino, que resultaria na elevação de uma mulher dentre os cativos judeus à posição de rainha, esposa do rei da Pérsia, de incomparável beleza. Nem por isso Esther era menos humilde e prudente. Criada por seu primo Mardoqueu, mesmo depois de introduzida a vida palaciana, não abandonara os costumes do seu povo, nem a lealdade e amor familiar ao seu primo e pai adotivo, nem o temor ao seu Deus. Vemos a mão de Deus familiar. Vemos a mão de Deus operando no fato de Esther não apenas ter achado graça diante do oficial responsável pela seleção das mulheres mais belas do reino, mas também ao ser especialmente favorecida, sim, favorecida e aconselhada a comportar-se de forma a chamar a atenção de Assuero, não apenas pela sua beleza, mas pela sua idoneidade para ser rainha. Então, estamos no início da história. Apresentamos os personagens dessa nossa lição. Esther agora volta à cena como sendo uma mulher muito bela e chamou a atenção dos que procuravam uma candidata para ser esposa e rainha no Império Medo-Persa, sendo assim desposada com o então Assuero. Muito bem, e o nosso texto bíblico nos conduz no capítulo 2 de Esther, diversos nesta sequência. Primeiro, 8 e 9 são os versos. E em tela temos: sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos,
como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Uma pausa aqui. Observe como Deus, do nada, tira alguém do anonimato e já coloca em destaque, no processo que ainda vai continuar, de elevação dessa serva de Deus, filha de Abraão, da tribo de Benjamim, a posição, sim, de rainha de um grande império neste mundo presente. Deus tem os seus por todos os lugares. Como ele disse no tempo de Elias, tem 7.000 que não dobraram seus joelhos diante da idolatria de Baal. Pois é, aí está. Assim, neste tempo, se muitos cristãos estão se deixando levar pelo amor ao mundo e a idolatria na religiosidade vazia de preceitos humanos, conforme Jesus disse, e que é em vão diante de Deus, temos fiéis no nosso anonimato, mas no conhecimento de Deus, e são instrumentos preciosos, tomados por Deus no seu tempo adequado. E assim, até lá no palácio, no anonimato, parece, sim, um eunuco que já coloca os olhos na Esther e já entende, percebe que ela sim tem condições de ser rainha e já ajuda nesse processo dentro do plano de Deus. Verso 15, no capítulo 2 de Esther, fala para nós: chegando, pois, a vez de Esther, filho de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha, em lugar de Vasti. Aí está, como que Deus eleva um pequeno e abate um grande. Quem foi, no caso, abatido nessa história? Vasti, de rainha, e não submissa ao seu marido, foi tirada da sua posição, e outra, do nada, é elevada para ser rainha em seu lugar. Repete a grande história de José do Egito, do nada do cárcere para governador na terra do Egito, o maior império daquela época, o primeiro império grande neste mundo, pós-dilúvio. E agora repete essa história num império medo-persa com uma mulher. Do nada sai para ser rainha. Deus tem o controle absoluto sobre o mundo todo e sobre todos os seres viventes, em todos os instantes do 10º de milésimo de segundo das nossas existências. Ele é o Senhor, sempre presente em cada instante do nosso viver. E assim, aprove a Deus fazer isso. Num segundo parágrafo desse primeiro subtítulo, Esther é feita rainha e o ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo judeu. Aí temos em tela o texto. Lemos. Ao mesmo tempo, notamos como prudentemente Mardoqueu havia orientado sua filha de criação a não revelar sua origem judaica, uma vez que o povo de Deus era taxado pejorativamente como um povo diferente. Se declarasse sua parentela e seu povo,
Ester poderia ter sido descartada na seleção inicial, como também atraído a atenção indesejada para todos os seus conterrâneos, longe de desejar a queda de Assuero e que toda aquela situação envolvendo sua filha acabasse. Mardoqueu fez logo saber a Ester, e essa ao rei, da conspiração em andamento, impedindo grande turbação sobre o reino, pois na sua paz o povo judeu teria paz, e demonstrando uma fidelidade ao rei, que a seu tempo contaria favoravelmente, não apenas para Mardoqueu, mas para todo o seu povo, o povo de Israel, as tribos principalmente de Judá e Benjamim, espalhados esses todos por todo o império medo-persa. E assim sendo, consideremos bem essa situação. Mardoqueu mostra-se ser um pai adotivo, cuidadoso, sábio, prudente, visionário das situações todas, e cabendo a sua filha adotiva ser chamada como candidata, sim, a rainha do império, instruiu adequadamente, como deve ter tido cuidados menores, como vestimentas, como também educação social, como também alimentação e todas as providências normais de um pai cuidadoso, sábio e visionário das coisas, para que a sua filha adotiva pudesse ter sucesso na vida normal ou em casos especiais como esse. Observe como Deus ajunta as peças, ainda que pôde ou foi necessário os pais de Ester serem recolhidos antes, mas porque caberia a outro trazer a instrução que Deus queria para essa moça, que depois seria rainha desse grande império. Tudo isso são cuidados de Deus. E ali, atento no palácio, ou não no palácio ainda, mas fora do palácio, nas imediações, ali andando, como quem não tem nada a fazer, ou está passeando, o idoso possivelmente assim colocado. Sim, Mardoqueu estava ali, por perto da sua filha adotiva, acompanhando de longe as coisas, mas percebe que há, sim, uma trama, uma traição, um plano para matar o rei Assuero, e ele rapidamente informa a rainha informa ao rei, é inquirido e justiça se faz. São alcançados aqueles que são os rebeldes, traidores e sentenciados. E Mardoqueu esquecido. Mas não é injustiça, é providência de Deus. E assim nós temos isso registrado no capítulo 2 do livro de Ester, nos versos 21 a 23 inicialmente. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. E, por enquanto, fica o restante esquecido. Mas lá no capítulo 3, verso 8, surge um novo personagem, Amã. Amã surge e disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre o povo, ou entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei,
pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Aí inicia a história de Amã, opositor de Mardoqueu e do povo israelita em todas as províncias. Observa a amplitude do mal que viria sobre o povo descendente de Abraão. E inicia-se, então, esse novo capítulo da nossa história. Sim, entrando a questão de Amã contra Mardoqueu e contra o povo de Israel. Avançando, indo para o terceiro parágrafo desse subtítulo, Esther é feita rainha e o ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo judeu. Lemos o que está em tela. Enquanto esperava que a razão daquela dispensação da providência divina para com Esther se manifestasse, ocorre então o confronto entre o orgulho perverso de Amã e as convicções de Mardoqueu, fiel à palavra de Deus que havia anatematizado o povo amalequita e cujo rei Agag, o filho de Amedata, era descendente. Mesmo exaltado pelo rei persa, Mardoqueu se recusa a atribuir honra àquele cujo povo havia sido desonrado pelo Senhor Deus. E deixando acender o antigo ódio e inimizade dos amalequitas pelo povo hebreu, Amã faz deste caso pessoal, sim, um pretexto para exercer a vingança dos seus antepassados e consegue obter do rei a aprovação irrevogável de um decreto arbitrário para exterminar sem nenhum motivo todos os judeus em todas as províncias do império. Aí está o início de uma batalha. Sim, observem o que Amã usou como pretexto. Um povo cuja lei é diferente de todos os povos. Diferente de todos os povos. Diferente de todos os povos. Qual lei é essa? É a lei de Deus. Então o mundo sempre se mostra adversário da lei de Deus e do povo que obedece. E fica para nós, trazendo para os nossos dias de hoje, a lição que nós não podemos andar segundo as ordens e leis do mundo. Devemos andar segundo as leis de Deus. E a lei de Deus nunca nos coloca o contrário aos governantes. Ao contrário, nos ensina que os governantes, não do povo de Deus, até eles, são constituídos por Deus. Por eles devemos orar, interceder diante de Deus, para que tenham sabedoria na administração, no governo dos povos e nos seus diversos departamentos, ou províncias, como no caso do Império Medo-Persa. Então, é pretexto somente de Amã para destruir o povo de Deus, porque não é de Deus, é contrário a Deus, segundo o que temos já iniciado em Satanás, que se colocou como oponente de Deus, sim, adversário de Deus, e Jesus diz que todos que andam neste caminho são filhos do diabo. Assim, neste mundo, agora, nesse momento mesmo que estamos vivendo em todo o mundo, quantos governos e países e instituições e pensamentos e filósofos e gente de ideologias diversas são contra os mandamentos de Deus e se colocando contra o povo de Deus. Agora vem a prova, você é povo de Deus? A pergunta está colocada. Você é povo de Deus? Então coloque-se debaixo da lei de Deus. Porque lá em Levítico está escrito bem claro que nós temos que estar debaixo da lei de Deus e não debaixo da lei dos homens. E a lei de Deus não é contra os homens constituídos, mas muitos homens constituídos rebelam-se contra Deus, aí é outra situação.
mas na justiça de Deus, andando nos preceitos de Deus, nós nunca seremos contra os que governam, constituídos por Deus. E assim está para nós essas observações, e o texto apresentado aqui no livro de Esther já é o capítulo 3. E lemos inicialmente o verso 5 e 6, que dizem para nós: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Mardoqueu era da tribo de Benjamim. Junto com a tribo de Judá, formavam antes o reino de Judá. Por isso que já é falado genericamente judeu, porque eram ambos, Benjamim e Judá, do reino de Judá, capital em Jerusalém. Verso 8 diz: Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Fazendo negócio do povo de Deus, da vida daqueles que são de Deus. Repete-se hoje essa história. Mas, como cristão sincero, repito, vamos andar na lei de Deus. E não vamos pegar a lei, que seja dos homens, dos Amãs desta presente geração. E vão entender, ainda que haja perseguição, sofrimento e inquietação para aqueles que são de Deus, Deus tem o livramento certo, eficaz, pleno, na hora certa, com os instrumentos que Ele vai ter no tempo adequado, segundo o seu senhorio, sim, e segundo a sua sabedoria e no seu governo sobre todas as coisas, e todos os seres viventes, e todos os instantes da nossa existência. Assim, continuando ainda, no capítulo 3 de Esther, em tela, capítulo 3 de Esther, verso 11, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, ou do mesmo mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos principais do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Aí está. Isso se repete. Tempos passados, agora na história de Esther, aquela época, e também na Idade Média, com tantas coisas que aconteceram contra os fiéis que serviam a Deus, tempo da Inquisição, tempo da Idade Média, quanta gente morreu, porque era diferente dos costumes vãos deste mundo. Por isso que Jesus disse: o mundo é mau, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Aí temos isso se repetindo, e
vamos ver o livramento de Deus. Assim entendam, está aí tudo preparado para uma destruição terrível. Vamos dizer, no primeiro mês, seria como, só relativamente, janeiro de um ano, e já no dezembro teria a execução. Seria uma destruição absoluta, varreria a face da terra, eliminando todos os descendentes de Abraão, num só dia. Num só dia. Seria uma destruição maior do que a Síria, uma destruição maior do que a de Nabucodonosor, poderia dizer uma destruição maior do que os dois períodos terríveis na história dos descendentes de Abraão. Até recente, na Segunda Guerra Mundial, quantos se levantaram contra este povo? Mas na verdade ali tem uns itens à parte, conforme Lucas capítulo 21, quando eles mesmos rejeitando o Messias, eles disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mas mesmo assim, todos aqueles que se levantam como algozes no juízo de Deus, se não forem melhores, também cairão no mesmo juízo. Aí vocês viram o resultado de uma Segunda Guerra Mundial. Mas passando à frente, já indo agora para o segundo subtítulo, sim, Mardoqueu exorta Ester a interceder pelo seu povo. Aí está. Os personagens colocados nos devidos lugares, um momento difícil, mas Deus já está na frente, preparando o livramento esse que devemos entender, ao Deus que pode resolver e dar vitória no tempo certo, e crendo que isso certamente acontecerá. Assim, temos em tela o primeiro parágrafo desse segundo subtítulo. Lemos: um grande mal estava determinado sobre o povo de Deus, razão pela qual Mardoqueu, em comum sentimento com seus irmãos, em todo o reino, entregou-se ao luto. Contudo, sem abandonar as portas do palácio, onde esperava que Ester fosse informada do que estava para acontecer e que ela soubesse que, como rainha e uma das filhas do povo de Deus, devia fazer algo a respeito. Vemos que ela inicialmente se mostrou intimidada em razão do costume real de chegar-se ao rei para interceder pelo seu povo, ao que Mardoqueu a faz lembrar de que não foi por acaso que havia chegado àquela posição, revelando sua confiança na providência e cuidado de Deus pelo seu povo, naquelas palavras que representam um dos pontos altos deste livro. É agora, no capítulo 4, os versos 10 até 14. Está em tela o texto bíblico. Verso 10. Então disse Ester a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester. Então, repito o verso 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo
socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aí está a sabedoria de Mardoqueu. Ele viu os acontecimentos, viu aquilo que poderia ser caso particular, caso isolado, de uma israelita ser rainha de um grande império, ser amada pelo rei. Ele entendeu, isso não é favor de Deus para uma pessoa, é plano de salvação, e que estava confiado a uma mulher, agora Esther, e, no caso, rainha, sim, no Império Medo-Persa. Observa como ele entendeu. E muita gente acha que o seu sucesso, a sua inteligência, a sua prosperidade, o seu sucesso é para você. Deixa disso. Vamos aprender com Mardoqueu, que ensinou a Esther. É para este tempo que Deus te colocou como rainha. Mas a missão não é ser rainha, ou ser rainha, um benefício particular. Não, é um propósito divino para um plano muito maior. Assim deve ser a nossa vida colocada nas mãos de Deus. Nós instrumentos da vontade de Deus e no seu tempo. Para uma coisa muito grande ou algo simples que seja. Mas somos instrumentos de Deus. Por isso está escrito, ninguém nasce para si, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Está tudo no controle de Deus, que no tempo certo aplica aquilo que deve ser aplicado em nossa existência. Lembrando da misericórdia e bondade de Deus, que o plano maior para aqueles que o servirem, ainda que seja no pouco, serão constituídos no muito, na vida celestial, com Ele e na eternidade. Então, vamos entender isso. A sabedoria de Mardoqueu ensinando a rainha, que se intimidou. Como que eu vou falar para o rei? Tem condições. É proibido. Aquele que entra na presença do rei sem ser chamado, homem ou mulher, a sentença é morte. A não ser que o rei, em clemência, benignidade, consideração, estenda o cetro a favor, dizendo viva. Aí, pronto. Certamente, qual seria a ação dos que protegem o rei numa entrada imprevista da rainha Esther? Ela pede então, orem por mim, jejuem por mim, eu também orarei, eu também jejuarei e depois vou entrar à presença do rei. Continuando, num segundo parágrafo deste segundo subtítulo, Mardoqueu exorta Esther a interceder pelo seu povo. Animada, diz o texto em tela, animada pela exortação de seu sábio e piedoso primo e pai adotivo, Esther se arrisca a entrar na presença do rei, sem ser chamada, uma atitude que faz, primeiro, apoiada no jejum e nas orações do seu povo, esperando achar graça, primeiramente, diante de Deus, para que seu ato obtenha, ao invés de uma condenação, o sucesso e aceitação diante do rei. Segundo, consciente do seu pertencimento ao povo eleito, preste a ser entregue à destruição, não tem sua vida por preciosa ao arriscá-la pelos seus. E assim, disse Esther, irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esther capítulo 4, o verso 16. E segundo a sábia e misericordiosa providência de Deus, Esther acha graça diante do rei, para ser aceita em todas as suas petições, gradualmente preparando o momento ideal para desmascarar a crueldade
e malícia de Amã contra o seu povo e contra ela mesma, de tal modo que este não pode escapar à condenação. E aí segue-se o texto de capítulo 7 de Esther, que era o texto apresentado no início como leitura bíblica, sim, em classe. E estando em tela este texto, vamos estar lendo. Texto bíblico, Esther capítulo 7, a partir do verso 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem pareceu ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou, e perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim, do palácio à casa, do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aí está este momento decisivo mesmo na história que estamos tratando. A rainha Esther, em fé, considerando que ela orou, clamou a Deus, junto com todo o povo nas 127 províncias do império, clamaram a Deus. Agora ela se expõe à morte, para ter a oportunidade ou não de interceder pelo seu povo. Quando ela entra na presença do rei, antes que haja uma ação contra a rainha Esther, que entrou sem ser chamada, a sentença era a morte, ele estende para ela o cetro, e que todos entenderam, toda a sua guarda entendeu. O rei estende o cetro, significa, concede a ela vida, ainda que ela entrou de uma forma contra a lei ou sem permissão, digamos assim. Mas dentro da lei, já que a lei prevê também um livramento no estender da benignidade
do rei, no caso Assuero. E ela chegando ao rei, o rei deve ter questionado a si mesmo, o que fez a rainha arriscar sua vida desse jeito? E diz para ela, qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará ou se dará? E ela simplesmente pede que venha o rei e também Amã para um banquete que eu vou fazer. E ela então alcança permissão para ela fazer um banquete e o rei está presente com o seu primeiro-ministro. Parece sem muito motivo, mas o rei deve ter entendido. Ela não quer falar aqui agora, ela quer uma ocasião especial, ou um agrado especial, ou uma revelação especial. Lembrando que anteriormente a rainha já levou para o rei a comunicação de uma rebelião e o perigo de morte do rei Assuero. Então, a rainha já me livrou da morte, me confidenciando uma trama contra mim. Agora ela pede um favor, alguma coisa existe, e séria, e o rei consente. Vamos para aquilo que você preparou para o dia de amanhã. Muito bem. Enquanto que Amã se sentiu lisonjeado. Só o rei e eu fomos convidados para esta reunião particular da rainha. E fica na sua ilusão, na sua presunção, não sabendo que o juízo de Deus estava já pertinho. E assim acontece este texto que lemos, em que a rainha vai apresentar quem é que tramou contra o povo de Deus e contra a rainha indiretamente. E assim feito, partimos para o terceiro subtítulo, Mardoqueu exaltado e o povo judeu salvo da destruição. Olha como as coisas acontecem. Nós não precisamos acrescentar nada. Deus conduz a nossa vida, não conforme queremos ou sonhamos, ou achamos justo, recebemos ou sermos de alguma forma tratados, mas descansar em Deus, Ele não perde o fio da meada. E assim vai acontecer nesse terceiro subtítulo. Entrando já no primeiro parágrafo, temos em tela Mardoqueu, que já havia sido destacado perante o rei Assuero pela sua fidelidade no caso da conspiração dos eunucos, e como recompensa exaltado acima mesmo de Amã, ou é exaltado acima de Amã, não sem a participação ativa a contragosto do amalequita nas honras prestadas ao seu inimigo. Após revelada a trama contra os judeus, e morto Amã, agora é nomeado em seu lugar como maioral do Império Persa. Aliás, consideremos que aprove a Deus não apenas fazer o rei perder o sono e descobrir a fidelidade de Mardoqueu na mesma noite em que Amã estava às portas do palácio para pedir o enforcamento do seu desafeto. E não apenas exaltar Mardoqueu sobre Amã, mas também destruir o amalequita pelos mesmos meios que este intentou destruir o judeu ou o israelita, aquele que pertencia à tribo de Benjamim, Mardoqueu. Observe aí um momento X. Sim, sempre temos isso na história de Deus. Isso tudo colocado nas Sagradas Escrituras. Um livro, entre outros tantos livros da Bíblia Sagrada, mas mostra como é as artimanhas do mal contra o povo de Deus, mas como Deus está atento e está pronto antes. 1000 anos antes, 1 milhão de anos antes, Deus não vai sair correndo desesperado com um alerta nos lugares celestiais. Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Portanto, confiemos em Deus, descansemos.
Deus tem tudo no controle de suas mãos. E assim, vamos estar dando sequência a essa nossa história, explicando que, enquanto Amã está tramando as coisas, ninguém sabendo, Deus está trabalhando. Já conseguiu que Esther fosse atendida, primeiro ser recebida, fora da agenda, digamos assim, e depois ainda ter do rei, sim, o consentimento e compromisso de estar presente numa ocasião seguinte. Mas nesse intervalo, enquanto Amã está eufórico, com propósito e planos de matar Mardoqueu, o rei perde o sono. E lá, sem o que fazer, sem sono, pede para ler a história do seu governo. Como é que foi meu governo? Como é que foi lá no primeiro dia, os primeiros 100 dias, o primeiro ano? Leia aí essa história. E começa a ler para ele a história. E chega, enfim, agora, na oportunidade certa, a lembrança de Mardoqueu, que ainda não estava no conhecimento do rei, o que ele tinha com a Esther, de relacionamento, de aproximação, de parentesco, como é o caso. Ele lê lá, ou ouve a leitura, isso, aquilo, aquilo outro, e depois houve também uma tentativa de rebelião, em que a vida do rei correu perigo, sim, o rei seria morto, mas Mardoqueu avisou a rainha, e a rainha avisou o rei, e foi feita justiça, e o rei teve resguardada a sua existência. Nesta hora, o rei, para aí. Qual foi a recompensa que foi dada a esses? A rainha? Talvez. Mas esse Mardoqueu, quem seria? O que ele foi recompensado? O leitor leu, considerou, não tem registrado nada. Não tem registrado nada, não foi recompensado, digamos assim, numa encenação nossa? Não. Pronto. Nesse momento entra Amã. E para que Amã entra? Para pedir a morte de Mardoqueu. Antes que ele fale, o rei já se antecipa. Amã, que se fará um homem que deve ser honrado pelo rei, a quem o rei quer de fato honrar, que fez benefício ao rei e no qual o rei tem prazer de que ele seja honrado. Aí Amã já fez a sua encenação, já apresentou as suas pretensões, com vaidades e como indiretamente dizendo: quero ocupar o seu lugar, rei. Porque com a sua roupa, com o seu cavalo, com o seu carro e diante de todo o povo, um maioral proclamando a grandeza deste homem. Aí o rei simplesmente falou: faça isso tudo com Mardoqueu. Pegue as minhas roupas, vista em Mardoqueu. Ponha Mardoqueu no meu carro com meus melhores cavalos e vá na frente puxando esse carro e proclamando: é assim que o rei honra aqueles a quem lhe quer bem, ou retribuir o favor do ser poupada ou livre a sua vida. E lá vai Amã puxando o cavalo do carro em que estava Mardoqueu. Mardoqueu elevado e o Amã já caindo, puxando o cavalo, andando a pé à frente do carro daquele que agora é Mardoqueu, amigo, ou que está no afeto do rei, ou a quem o rei deve um favor. Pronto, Deus muda a história. Deus muda a história. É hora de vir a justiça de Deus. Pareceu tudo estar esquecido e perdido, num passado longínquo, mas Deus faz trazer
a presença no momento certo e o livramento junto. Deus é Deus, nada escapa ao seu controle, em mínimo que seja de tempo ou qualquer outra situação. E assim, partindo para o capítulo 5, verso 14. Depois dessa história de Amã puxando o cavalo que conduz o carro em que está Mardoqueu. Verso 14 diz: então disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegremente com o rei ao banquete da rainha. E este conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Os planos dos inimigos e dos amigos dos inimigos nossos estão aí. Eles têm o plano, mas Deus tem uma palavra que é a final. Capítulo 6, verso 1, a história que contamos dos registros nas crônicas do rei. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E segue-se. Fazendo leitura do verso 2, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. Mas, aí vamos para o capítulo 7, versos que já lemos, em especial o verso 9, quando diz: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E assim, tudo que foi preparado, toda arma levantada contra o povo de Deus, contra o servo de Deus, cai sobre o próprio que assim planejou. Essa é uma palavra que está nas Escrituras. Deus faz vir o mal planejado, construído e todo estudado para vir sobre o povo de Deus, ou alguém dele, Deus faz voltar para o próprio inimigo. E assim, Amã foi sentenciado à morte. Muito bem, estamos agora no último parágrafo desse desenvolvimento do nosso estudo, na lição 13, Esther e Mardoqueu, no terceiro subtítulo, que é este: Mardoqueu é exaltado e o povo judeu salvo da destruição. E o texto diz: do mesmo modo, agora, estando ainda em vigor o decreto irrevogável do rei, dos medos e persas, com data certa para ser cumprido, Mardoqueu, ao receber o selo real, em lugar de Amã, para escrever e autorizar em nome do rei o que parecesse bom aos seus olhos, viu nas sortes que havia sido lançadas para mal o propósito de Deus para que seu povo defendesse seu direito e se vingasse dos seus inimigos, aqueles que esperavam oportunidade para despojar o povo eleito. As sortes lançadas determinavam, de fato, o momento de Deus mostrar seu favor sobre este povo que agora contava com a garantia do próprio rei e com o apoio dos seus vizinhos
e mesmo dos líderes das cidades, em todas as províncias onde o decreto foi cumprido. A sorte do povo judeu não seria mais de perseguição, mas de paz, alegria e luz, e de tal modo que Purim, isto é, sortes em hebraico, passou a ser celebrada como uma solenidade do povo de Deus para comemorar este livramento. Aí pronto. Lei de Medos e Persas não se muda. E agora? O que fazer? Entretanto, Deus já tinha colocado Mardoqueu, homem sábio, homem visionário, homem justo, que então, se a lei, o decreto não pode mudar, fez um decreto, sim, aí complementando. Se é dado aos inimigos matar o povo israelita, ao povo israelita é dado também a oportunidade de se defender. E isso é o que vai acontecer. O povo de Israel agora está com um decreto semelhante. Os inimigos podem atacá-los, mas eles podem também se defender e também é dada na mão deles a vida dos seus inimigos. E vai acontecer que, olha a atitude desse povo diferente, que na verdade vai se defender e eliminar os inimigos, mas não com ambição, é só defesa própria. Sim, resguardando as suas vidas. Pronto, existem as batalhas, as pelejas, e os inimigos são derrotados, mas eles tenham cuidado, não lançar a mão aos despojos. Nosso interesse não é a riqueza de outros, como foi acontecido nas eras passadas, em todo o tempo que o povo de Israel foi roubado terrivelmente pelos povos que os oprimiram. Não, o povo de Israel diz, vamos nos defender, mas não vamos pegar o despojo, para não parecer para ninguém que queremos os recursos, o bem, a fazenda, a riqueza daqueles que são mortos na nossa defesa. E assim está aí um modelo de comportamento que se tem na lei de Deus e que nós deveríamos estar copiando hoje. Nos livramentos de Deus, ficamos livres de qualquer pretensão ambiciosa, de forma nenhuma, mas sim a defesa daquilo que é nosso, colocado por Deus. Assim sendo, temos vários textos bíblicos, encerrando esse último parágrafo e esse último subtítulo na nossa lição. Convidamos para ler primeiramente em Esther, no capítulo 8, o verso 10 até o verso 13. Esses versos que estão em tela. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgaram sobre jinetes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias. E foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos, para se defenderem, sim, dos seus inimigos. Aí está, livramento de Deus. E naturalmente, todos os governadores de todos os setores das 127 províncias do Império Medo-Persa, vendo que o rei era a favor dos israelitas e que lhes dava o direito
igual de se defenderem, aí pronto, tomaram posição, mais a favor dos israelitas do que a favor dos inimigos do rei. E aí, ainda no capítulo 9 do livro de Ester, no primeiro verso até o terceiro verso, nós lemos: e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam deles, dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Ou seja, todos entenderam, Mardoqueu é israelita, é judeu, é desse povo descendente de Abraão. Então todos se resguardaram para não serem achados inimigo do primeiro-ministro e do próprio rei Assuero e de sua esposa a rainha Ester, que eram descendentes de Abraão. Pronto, aí virou o contrário. A situação caótica, o desastre, a aflição, a angústia se transformou em vitória e alegria e livramento do povo de Israel. No verso 26 e 27 desse capítulo 9 de Ester, ainda lemos: por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre si, sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Aí temos a festa de nome Pur, ou Purim, ou sorte. Deus mudou a sorte do seu povo naquele tempo. Hoje também, a qualquer instante, individualmente ou coletivamente, Deus pode mudar a nossa sorte e nos dar livramento de tantos que se levantam contra a palavra de Deus e contra aqueles que procuram segui-la. Aí está a lição para nós, precisamos ter fé. Nosso assunto do trimestre, enfim, é fé. Em muitos personagens, fé essa que deve existir também em nós. Neste mesmo capítulo 9, verso 30 a 32, mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E mandado de Ester, e o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro, para testemunho nosso de como que Deus, sim, está sempre pronto a livrar o seu povo. E quem é o herói desse procedimento, desta operação de Deus? São os que têm fé. Aí está esta palavra. Assim colocados, estamos encerrando essa nossa lição, lembrando, numa conclusão, o testemunho de Ester e Mardoqueu nos mostra como é necessário termos a certeza de que Deus controla todas as coisas, para que possamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Se sabemos que, mesmo quando envolve riscos, é o Senhor Deus quem nos dá oportunidade
para tomarmos decisões ou atitudes necessárias em nossa caminhada para cumprirmos a sua vontade. Podemos ter a certeza de que Ele assegurará o nosso sucesso. Sim, aí está a palavra de Deus mostrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E voltando ao nosso livro de Hebreus, sim, ao capítulo 11, quando nós temos de partida deste estudo em todo esse trimestre, palavras que falam de fé dos heróis da fé. Mas o primeiro verso desse capítulo 11 de Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram fé. Pela fé entendemos. E o verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Verso 5, pela fé Enoque foi trasladado. E enfim o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, nós no presente tempo alcançaremos também a vitória que Deus tem para aqueles que nele creem, para aqueles que nele esperam, para aqueles que andam segundo a sua lei e não em conformidade com o mundo que é contrário a Deus. E Jesus disse: o mundo me aborreceu e aborrecerá a vós. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. É a palavra também que vem depois por João nas suas cartas, no termo final das Escrituras. Assim sendo, lembremos que para o estudo dessa lição, Heróis da Fé, e a lição 13 em particular, Esther e Mardoqueu, usamos esses 3 subtítulos para o desenvolvimento desta lição. Esther é feita rainha, o ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo de Deus. Segundo subtítulo, Mardoqueu exorta Esther a interceder pelo seu povo. E terceiro, Mardoqueu é exaltado e o povo de Deus salvo da destruição. Nosso texto áureo, aquilo que foi colocado para a rainha Esther se decidir em fé, por si, pelo seu povo, diante de Deus e depois do rei, ou sofrer a sentença que lhe era contrária. Assim disse Mardoqueu: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Aí Esther capítulo 4 verso 14. Ou seja, Mardoqueu continua firme. Ele vê em tudo que está acontecendo que a rainha Esther é a colocada para fazer livramento para o povo de Israel. Se ela não quiser assumir a posição de fé e tomar atitude, ação em fé diante de Deus, poderia ela perecer, mas o povo de Deus de outra forma teria livramento. Aí não teve essa outra situação, porque Esther tomou posição de fé e foi a sua, vamos dizer assim, glória e triunfo na sua existência, muito mais do que ser apenas uma mulher rainha num tempo que já terminou. Isso posto, encerramos a nossa lição e pedimos a Deus que Deus abençoe a cada um daqueles que, usando esse material, for depois trazer ensinamento diante de uma classe na escola bíblica dominical. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que
sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.